Bom, pessoal, eu vou começar a conversar algumas coisas com vocês antes da gente começar a nossa disciplina em si, tá? Eu estou corrigindo os trabalhos de vocês, as atividades dos trabalhos, tá? Eu vi que tem alguns alunos que não fizeram todas as atividades, ou não fizeram algumas das atividades, e eu corrigi as duas primeiras atividades, estou corrigindo a terceira, não terminei ainda ela, e depois eu vou corrigir a quarta atividade que tem dessa primeira etapa e depois o trabalho, que é as nossas 5 avaliações que a gente tem dessa etapa. O pessoal que eu lancei a nota lá, que não entregou, na verdade, que entregou por e-mail e ficou com a nota 0 lá, é que por enquanto eu só estou corrigindo aqueles que entregaram no Moodle, tá? Eu tentei fazer, eu peguei uma turma do primeiro ano para corrigir os trabalhos, as atividades dos trabalhos deles, e eu comecei a ter que procurar no e-mail, porque um monte de gente me mandou por e-mail, e assim, ó, eu me embananei todo, no fim das contas eu estava trocando já de quem eram os trabalhos, e aí eu preferi fazer diferente, pegar só os trabalhos vindos do Moodle primeiro, avalio eles, eu já estou lançando as notas mesmo, só com essa avaliação, por isso tem gente que está ficando com 0, mas não se preocupem que assim que eu corrigir os trabalhos que vieram por e-mail, eu altero a nota no Swap. Só não vou alterar a avaliação lá no Moodle, para não ter que estar mexendo, é chato de mexer lá no Moodle para colocar aquela avaliação. Então, se eu lançar a nota e tu ficar com alguém que enviou por e-mail ficar com alguma dúvida, me chama no e-mail lá de novo, que eu tiro a dúvida do que errou, coisa parecida, para a gente poder se alinhar, tá? Só para não ter que alterar lá no Moodle de novo, que é um saco alterar aquela nota lá. Alice, fala. Oi, senhor, olha só. Quando o senhor deu atividade 4, eu não estava na aula, eu não sabia que tinha, eu fui saber só na aula 5. Daí eu acabei enviando para o senhor atividade 4 junto com a atividade 5. O senhor aceita? Eu vou ver, eu não cheguei na última atividade ainda, mas eu aceito sim. A única coisa que pode acontecer é esse tipo de coisa, ela entrar na nota posterior. Ah, tá. Eu ainda coloquei lá que era atividade 4 e atividade 5 e enviei junto a elas daí. Tá. Mas aí eu avalio, quando eu for avaliar a 5, eu vou enxergar a tua 4, aí eu faço a avaliação dela, mas só que eu não vou alterar lá no Moodle, mas lá no Swap eu boto a nota daí, não te preocupe. Tá bom, senhor, obrigada. Tá, de nada. Mais alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Do trabalho? Não? Então tá. Eu tenho algumas colocações para fazer. Fala, Eduardo. Desculpa. Essa tarefa que é para hoje, ela vai contar para a segunda etapa já. Ah, tá, para a segunda etapa. Beleza. Isso. A nota da etapa é essas 4 atividades que vocês entregaram, da aula 2, da aula 3, da aula 4, da aula 5 e o trabalho. Beleza. Tá? Cada uma das atividades vale 1,5 e o trabalho vale 4. Na nota final de vocês. Mais alguma coisa? Recebi alguma coisa na mensagem? Não. No chat. Tá. Então eu vou falar algumas coisas então que eu reparei corrigindo as atividades, os trabalhos de vocês. Algumas coisas que eu vi que vocês estão... vocês fizeram de uma forma que não seria o ideal. Algumas coisas funcionam e eu avaliei como estando certas, mas se a gente for olhar o manual do PHP, a gente vai ver que não é daquela forma que faz, tá? Uma delas... Cadê? Tá aqui. Uma delas... é em relação ao else if, tá? Muita gente, eu vi que muita gente fez o if lá normal, tá? If $A igual a 5. E quando foi lançar o else, fez isso aqui, else if $A igual a 6. Não é assim que se faz, tá? O else if não é dessa forma. O que é que o PHP nessa última versão, aliás, na versão 7, agora a gente já está na versão 8, na versão 7, ele permitiu que a gente fizesse algo dessa forma aqui. Ao invés de fazer o if completo, com as chaves e tudo mais, ele permitiu que a gente fizesse isso aqui, if $A igual a 5, echo $A, por exemplo. Então ele permitiu fazer esse tipo de coisa. E quando vocês escrevem isso aqui, ele entende o que é. Ele só vai entrar nesse if
Ele vai entrar nesse if quando esse cara aqui for falso. Então ele faz como se fosse algo assim. If dólar A igual a 5. Tanto faz. Else. E aqui dentro ele faz um outro if dólar A igual a 6. E aí, se você for botar outro else, ele vai colocar outro else. E assim ele vai fazer como se fossem ifs aninhados, que a gente chama, tá? E isso demanda um processamento maior do que usar o else if. Então, a forma como vocês colocaram funciona, só que não é a forma, como se diz, ideal de fazer. O certo de utilizar o else if é assim, é o else if junto, tá? Que daí eu estou fazendo se não ser aquilo ali. Quando a gente bota separado, ele faz isso aqui. Ele cria ifs aninhados e vai colocando um como se fosse um dentro do outro. E na hora de processar isso, acaba com o servidor... Claro que no caso do nosso programa aqui, eles são programas pequenos, então tu tem pouca coisa para rodar. Então, a forma como ele avalia é menor. Mas agora vocês imaginem um Facebook se fizesse vários ifs dessa forma aqui, a quantidade de processamento que o processador precisaria fazer para fazer esse monte de processamento é muito grande e poderia acabar deixando ele mais lento, tá? Então, quando a gente vai utilizar o else if, a forma correta de utilizar ele é dessa forma aqui. Tá? Eu vi que muita gente errou na atividade 3, que eu coloquei para vocês fazerem dos ifs, dos elses, muita gente errou isso, tá? O else if, ele não é separado. Separado é como se eu estivesse fazendo esses ifs aninhados, que a gente chama, que é quando eu coloco um dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, e assim eu fico com um if gigante. E isso acaba aumentando o processamento do servidor para conseguir executar aquela tarefa. Tá? Então tem que tomar cuidado quando vocês forem desenvolver, que vocês forem fazer um comando de seleção, onde vocês precisam fazer várias condições, e forem utilizar o else if, a forma correta de utilizar o else if é essa aqui. Eu aceitei na atividade, até porque a ideia é que vocês aprendam, mas eu não ia tirar a nota de vocês por uma coisa que está funcionando. Então, funciona, mas não é o ideal. Então, só para vocês saberem que o ideal, a forma ideal mesmo de fazer o else if é essa aqui, tá? Na turma de vocês, se eu não me engano, a maioria do pessoal fez o else if separado. Foram poucos que não fizeram. Outra coisa que eu vi, deixa eu abrir aqui o documento das avaliações. E na atividade do financiamento não, do tanque, eu também vi que teve muita gente, deixa eu voltar aqui para cá, teve muita gente que errou os operadores lógicos, tá? Principalmente naquela parte do crítico, lembram? Tinha aquela avaliação do tanque, tinha que receber a temperatura do tanque, se ele tivesse, agora não me lembro como é que é a atividade, mas se ele tivesse até uma temperatura ele estava normal, entre duas temperaturas ele estava normal, se estivesse abaixo de uma, acima da outra ele estava em estado crítico, e se estivesse no meio ele estava em estado de alerta. Lembram disso? Eu vi que muita gente errou a parte do estado crítico, que colocou o end na avaliação do operador lógico. Quando vocês verificam duas condições e botam como end, os dois têm que estar verdadeiros. E vocês faziam assim, ó, if dólar temp lá, vou botar se fosse a temperatura, for menor que 50 e dólar temp for maior do que 500. Quando é que isso vai ser verdadeiro? Nunca. Pois é, porque tu estava dizendo que ela tem que ser menor que menos 50 e maior que 500 ao mesmo tempo. E não vai ser isso nunca, porque é impossível, né? Então, o operador lógico certo ser utilizado ali era o OR, e muita gente errou colocando end, tá? É só para vocês se lembrar. Os operadores lógicos eles servem para avaliar duas condições, duas ou mais, na verdade, condições e verificar em cima disso se elas são verdadeiras ou não. E eu vi que muita gente da turma de vocês acabou errando nessa operação lógica.
é que assim, um deles era para utilizar o end, tá? Então tinha um que verificava se estava entre 300 e menos 50, eu acho que era, uma coisa assim. Então tinha duas temperaturas ali que era considerado em alerta, ou coisa parecida, que tu colocava uma e a outra, porque tinha que ser maior do que uma e menor que a outra, que era aquele intervalo entre as duas. Aí tá certo. Mas no outro, que tu tinha que ver as extremidades, tu tinha que ser um ou o outro. E muita gente colocou o E. Tá? Só para vocês entenderem, porque tem bastante gente que errou aquela questão ali. Bom, dito isso, então, vamos para a nossa aula de hoje. Salva isso. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho... Nossa. Só um pouquinho que deu ruim aqui no meu visualizador de PDF. Então... Pronto, agora sim. No final de hoje a gente vai ver então a parte de escopo de variáveis, tá? Era uma parte que a gente podia ter falado lá no começo, mas eu preferi deixar para cá, porque é aqui realmente que a gente vai ter que começar a avaliar qual é o escopo das variáveis. Até então ficava meio abstrato a coisa, ficou meio deslocado, só que era quando a gente falou de variável, a gente podia ter falado disso, deveria ter falado disso, mas aí vocês não iam conseguir entender muito bem, eu não ia ter como dar muitos exemplos a respeito. Como agora a gente vai ter que utilizar realmente o escopo, então eu deixei para falar agora, tá? Depois a gente vai falar como é que a gente faz para trabalhar com funções em PHP, tá? Que é uma parte que auxilia muito, a gente vai ver alguns conceitos, por que foi criadas as funções, quais são os paradigmas de programação que a gente tem ali. E depois eu vou falar das funções do PHP, então. A gente tem algumas funções pré-definidas no PHP para debug, para visualização de array, para trabalhar com strings, para validação de variáveis e por aí vai, tá? Vou mostrar para vocês como é que se faz a validação de formulários, então mais ou menos vocês já viram, já fizeram no trabalho de vocês alguma coisa, principalmente na parte do login lá, mas a ideia é a gente ver um pouco mais a fundo como é que funciona essa parte da validação de formulário, e depois vou lançar para vocês algumas atividades, tá? Bom, escopo de variáveis, então. Basicamente, no PHP, a gente tem 3 escopos possíveis, tá? No C também, vocês já devem ter visto essa parte de escopos, então eu acho que não vai ser nenhum mistério para vocês, mas o PHP, ele inclui um escopo que não tem no C, pelo menos eu não me lembro de ter, acho que não, que são as variáveis superglobais, tá? No PHP, então, foi criada essa parte de variáveis superglobais no PHP 4.1, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas eu acho que não. Eles criaram o conceito de variáveis superglobais. O que são essas variáveis superglobais? São variáveis que são normalmente criadas pelo próprio interpretador PHP. Então, vocês não têm como chegar lá no código de vocês e dizer, eu quero criar uma variável superglobal com nome XYZ. Então, vocês não têm como fazer isso. Por quê? Porque essas variáveis elas são de uso exclusivo do próprio PHP. Por que elas são chamadas de variáveis superglobais? São variáveis superglobais porque a gente pode acessar elas em qualquer lugar do nosso código. Tá? Então, eu posso estar dentro de uma função, eu posso estar dentro de um objeto, que a gente vai falar mais adiante na nossa disciplina, eu posso estar dentro do meu código em si, eu posso estar dentro de um arquivo separado do meu código. Então, ele pode estar em qualquer lugar, tá? Aí depois a gente tem as variáveis globais, então, que é o que a gente está utilizando normalmente na nossa disciplina até então. A gente trabalha com variáveis globais, que ficam disponíveis durante a execução do nosso código, tá? E a gente tem as variáveis locais, que a gente vai ver hoje, que são variáveis que têm uma validade, vamos botar assim, elas estão disponíveis enquanto está se executando uma função, que é o objetivo da nossa aula de hoje, tá? Então, a ideia é que a gente consiga acessar os dados da variável somente quando a gente está dentro da função. Isso são as variáveis locais. Bom, as variáveis superglobais, então, elas são criadas pelo próprio interpretador PHP. Então, a gente não consegue manipular essas informações. Então, eu não consigo ir lá e dizer na variável superglobal, a partir de agora, o $_post, sei lá o que, vai ter esse valor. Então, eu não consigo criar esses dados. É o próprio interpretador que cria isso, tá? Cada uma delas armazena informações, então, a respeito do que ela está
inserida, tá? Então a gente tem ali o $get, $post, $request, que estão são utilizados para interpretar dados de uma requisição, por exemplo. A gente tem o $server, o $session, o $cookie, que são informações que estão dentro do servidor, lá no $session está no navegador do usuário, mas são informações que são carregadas dependendo do que a gente precisa, tá? E a gente tem, então, o $server ali, que é uma $_server, que é uma variável super global que armazena informações sobre o nosso servidor, tá? Então eu consigo visualizar várias informações a respeito do servidor que está rodando a aplicação, verificando essa variável $server, tá? E além disso, a gente tem uma variável super global que, na verdade, é a única que a gente consegue mais ou menos alterar ela, adicionar valores a ela. Como assim a gente consegue adicionar valores a ela? A gente consegue, dentro dessa variável super global, globals, ficam armazenadas todas as variáveis globais que a gente cria no nosso código, tá? Então, se a gente criar uma variável $A lá, nesse globals vai ter esse globals, todas essas variáveis aqui elas são arrays, tá? Sendo claro. E dentro do globals a gente vai ter uma posição do array lá A, que vai ter o valor que a gente inseriu na variável. Então, sempre que a gente cria uma nova variável, essa variável vai para dentro desse $globals. Não é a gente que cria essa variável lá, a gente só instancia a variável dentro do nosso código e o interpretador PHP automaticamente cria essa variável, esse valor dentro dessa variável globals, tá? Mas ela é uma das que a gente consegue ter um pouquinho mais de acesso para criar informações ali dentro. Mas a gente não consegue alterar a informação diretamente dela, tá? E nem a gente consegue modificar as informações das outras variáveis superglobais. Então, as variáveis globais, então, são essas que a gente está trabalhando até então. Então, toda variável que a gente cria dentro do nosso código dito estruturado, que é o que a gente está trabalhando até então, elas são variáveis globais. Então, elas estão disponíveis durante todo o processamento da informação. Então, a partir do momento que eu instancio a variável, que eu crio a variável e atribuo um valor a ela, ela vai estar presente no meu código durante toda a execução. A partir do momento que terminou a execução do meu código, aí sim, aquela informação é apagada da memória, e aí eu não tenho mais acesso àquele valor que estava lá na variável, tá? E a gente tem as variáveis locais. As variáveis locais, elas existem somente dentro da execução daquele código, daquele bloco, tá? Daquele trecho de código. Normalmente, esses trechos de código são funções, tá? Assim que se encerra a execução daquela função, aquela variável deixa de existir. Não aparece mais, eu não consigo mais carregar ela, tá? Então, isso é uma forma de eu garantir que variáveis com escopos diferentes não se intrometam uma na outra. Então, se eu tenho uma variável $A global, ela não vai interferir numa variável $A local, tá? Então, se eu tiver uma variável criada dentro de uma função com um nome de uma variável que estiver fora dessa função, elas não são a mesma coisa, elas ficam separadas uma da outra, tá? Na memória. Bom, dito isso, então, só para vocês saberem que esse cara existe, até porque a gente vai trabalhar bastante agora na parte de funções, com essa parte de variáveis locais, variáveis globais, o que vem de dentro, o que vem de fora, e por aí vai, tá? Mas, antes da gente falar de funções realmente, eu quero falar para vocês algumas coisas a respeito de programação em si, tá? A gente tem diversos paradigmas de programação, tá? Alguns deles estão paradigma funcional, que não é bem um paradigma de programação, ele envolve mais a parte de matemática. Então, quando a gente vai fazer um modelo matemático, a gente utiliza esse tipo de programação, como eu disse, tá? Então, a gente pega esses dados matemáticos e cria as informações conforme a gente precisa. A gente tem, então, a programação procedural, tá? Que basicamente é o que a gente tem feito até agora, tá? Que quando a gente pega o código, escreve uma linha bastidor, como se fosse uma receita de bolo, e o nosso programa então o nosso interpretador vai lendo esse código, linha a linha, e executando ele conforme vai aparecendo novas instruções. A gente tem a programação orientada a objetos, que eu não sei se vocês já tiveram aula disso, mas se não tiveram, vão ter ainda, tá? Que é um paradigma de programação totalmente diferente, ele envolve objetos, realmente. Então eu crio um personagem lá, um objeto,
dou funcionalidades a eles com funções, e depois eu posso instanciar esse objeto em variáveis e por aí vai, tá? É um outro paradigma de programação que a gente não vai ver. E a gente tem programação paralela, então, que é uma coisa que está em alta hoje em dia, que é quando tu programa para rodar a tua aplicação em diversos equipamentos, diversos servidores ao mesmo tempo, ou diversos núcleos que a gente já tem hoje em dia, mas é a programação paralela que ela tem algumas diferenças em cima do que a gente está trabalhando até então, tá? Mas até aqui na nossa disciplina, então, a gente trabalhou com programação procedural, tá? Que é quando eu tenho o procedimento ali, eu venho com o meu código é uma linha abaixo da outra, e o interpretador vem lendo cada uma dessas linhas, instruções que estão ali dentro, e sendo executado conforme está sendo demonstrado ali. E hoje a gente vai mudar um pouco esse paradigma, tá? A gente vai trabalhar com a programação estruturada. É onde a gente trabalha com estruturas de dados que permitem dar uma flexibilizada no nosso código. Como assim? Imaginem que vocês têm que fazer, no código de vocês lá, uma calculadora, tá? E vocês têm que calcular lá, por exemplo, a soma de dois números diversas vezes no código de vocês, com números diferentes, com informações diferentes. E não é uma coisa usual, que se repete exatamente da mesma forma. Se fosse, por exemplo, se repetir da mesma forma, vocês podiam utilizar um for, por exemplo, ou um while e fazer essa soma ali dentro. Com esse tipo de programação estruturada, a gente cria uma estrutura que é chamada de função, tá? Em algumas linguagens isso tem outro nome, por exemplo, em Python é definição. Então a gente cria uma função e dentro dessa função eu tenho, então, um procedimento, tá? Uma soma de dois números, como é o caso, a multiplicação de um número por outro, ou fazer qualquer outra coisa, tá? Então eu crio coisas que se repetem no meu código, e depois, quando eu preciso utilizar isso, eu simplesmente chamo aquela função, passando parâmetros, se for o caso, e depois eu recebo dela, então, a resposta daquilo que eu preciso. Eu não preciso estar repetindo esse código sempre que eu preciso dele, tá? Então, a gente parte para um outro paradigma de programação, que é falando da programação estruturada, onde eu crio funções que executam coisas específicas dentro do meu código, tá? Como é que é, então, a sintaxe básica da criação de uma função no PHP? Basicamente, eu vou ter a palavra reservada function, então, eu vou criar uma função, então eu digo para ele que eu vou criar uma função, passo o nome da função. O nome da função, ele é mais ou menos a mesma coisa que criar uma variável, tá? Ele não pode caracteres especiais, não pode começar por número, não pode ter espaços. A única coisa que ele aceita, então, é o underline, como está aqui, tá? Eu posso ter números depois, então não posso só começar por número, eu posso ter números depois, mas é basicamente igual a variável. A única diferença é que ele não vai o dólar na frente, o cifrão na frente, tá? Então eu tenho lá function, o nome da função. Aqui eu posso passar parâmetros, então se eu tenho que passar alguma informação para a função, eu passo como parâmetro para ela. E dentro dela, então, eu executo posso executar várias linhas de código, onde eu faço N coisas, e no final eu posso ou não retornar uma informação, tá? Eu tenho funções que não retornam nada, que são chamadas de funções void, tá? Elas executam um processamento e mostram alguma coisa na tela, por exemplo, e não retornam nada para o usuário, e eu posso ter funções, então, que retornam valores. Diferentemente do C, diferentemente do Java, de outras linguagens, eu não preciso dizer qual é a informação que vai retornar no final da execução, tá? Lembra que lá no C você tinha que botar function, int, o nome da função, e depois passar nos parâmetros também tinha que dizer que tipo era aquele parâmetro. Então, o PHP ele é mais flexível em relação a isso. Então eu não preciso retornar. E aqui no final, eu posso retornar um array, eu posso retornar um inteiro, tanto faz. Eu não preciso dizer para a minha função, para o meu sistema, qual é o tipo de retorno que vai ter essa função, tá? Aí eu fiz, então, aquela função, um exemplo básico, então, uma função que recebe dois números, faz a soma entre eles e retorna o valor da soma, o resultado da soma, então. Então, criei function, botei o nome da função como somador, passei dois valores, então, ó, uma variável normal, $val1, $val2. Essas variáveis aqui, elas são chamadas de variáveis locais,
Então, esse dólar val 1 e dólar val 2, depois do fim da execução da função aqui, elas não existem mais, tá? Então, elas só funcionam enquanto aquela função está rodando. Aí eu crio uma outra variável soma que também é local, também não consigo acessar ela fora, recebo a soma dos dois valores e no final eu retorno esse valor, essa soma dos dois valores. Então isso aqui seria uma função básica, uma das mais simples que a gente tem, tá? Mas você já tem como ver como é que é a criação de uma função, tá? Eu fiz a função, cadê? Tá aqui. Ó, aquela função somador, então, exatamente igual, function, somador, dólar val 1, dólar val 2, fiz, então, criei uma variável dólar soma, onde eu fiz a soma dos dois valores, val 1 e val 2, e no final eu retornei a dólar soma, tá? Então, exatamente aquela mesma função que eu fiz ali, e eu posso criar funções para praticamente qualquer coisa. Mas fazer isso por si só não faz nada, tá? Aqui eu criei a função. Essa função, ela não tem utilidade nenhuma nesse momento, a não ser que eu chame ela em algum momento para fazer essa soma realmente dos dois valores, tá? No momento que eu instanciei essa função, o meu interpretador PHP vai lá na minha memória e cria um bloquinho lá e diz assim, olha, aqui dentro tem uma função com o nome X. Quando eu quero utilizar esse cara, eu tenho que chamar o X lá, o nome da minha função, e passar os valores que são solicitados, então, como parâmetros, tá? Nesse caso aqui, eu estou solicitando dois valores. Se eu tento passar um só, ele dá erro. Ele já vai me dizer que a função estava esperando dois parâmetros e só recebeu um, por exemplo, tá? Então, quando eu quero fazer, nesse caso aqui, utilizar essa função somador, eu chamo a função somador, então, e passo para ela, então, os parâmetros. Aqui eu estou passando 3 no val 1 e o 5 no val 2. E, nesse caso aqui, ele me retornou a soma, que é a soma desses dois números, e eu estou atribuindo isso a uma variável $val, tá? Essa variável aqui é uma variável global, então ela está fora da função, ela vai estar disponível durante toda a execução. E eu posso também, aliás, eu não preciso atribuir o retorno dessa função a uma variável. Então eu fiz aqui um eco, onde eu botei a soma, que o resultado da soma de 4 e 8 e chamei o somador de novo, passando 4 e 8, ele vai me responder aquilo ali da forma certa. Se eu vier aqui chamar esse cara, então, o resultado da soma de 4 e 8 é 12. E o outro ele não me mostrou, deixa eu voltar aqui, porque eu não fiz o print no valor, ele simplesmente atribuiu a variável valor aqui, esse somador 3 e 5. Para mim mostrar ele, eu teria que colocar aqui um eco dólar valor, por exemplo. Ele já vai mostrar lá. Deixa eu botar só um eco para quebrar a linha, para não ficar muito estranho. Pronto. Agora sim, vem aqui, Ctrl R, tá lá. O 8 e o 12 como resposta daquele somador, tá? E isso pode ser utilizado para fazer qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que eu preciso que se repita no meu código e eu quiser reaproveitar esse código, eu crio uma função separada e quando eu preciso dela, eu vou lá e chamo essa função para ser executada, tá? Aqui, então, eu utilizei uma palavra-chave, que a gente chama, tá? Que permite que a gente chame uma variável global dentro de uma função, tá? Isso aqui não é muito comum utilizar, na maioria das vezes a gente utiliza daquela forma anterior, que a gente tem uma variável local e a gente passa valores por parâmetros para dentro da função, tá? Mas em alguns casos é possível, sim, trabalhar dessa forma. Então eu crio duas variáveis antes de começar a minha função, tá? Porque essas variáveis têm que existir, não podem ser criadas depois. Faço uma função de soma, mesma coisa que aquela lá, tá? A única coisa que eu fiz é que eu disse que as variáveis $A e $B que vão ser utilizadas dentro da função são variáveis globais. Então eu estou dizendo que global, $A e $B. Então eu estou pegando as variáveis $A e $B lá do meu global, tá? E aí eu faço os valores, o cálculo que eu quiser aqui. No caso aqui eu estou passando $A mais $B para o $B. Então o $A vale 1, $B vale 2. A partir do momento que eu chamo a função soma, esse $B passa a valer o 3. E aí que ele mostra aquele 3. Tá?
Então, eu tenho como chamar variáveis globais, variáveis de fora da minha função para dentro da função, para executar alguma coisa, e aí quando ele encerra a execução daquela função, aquela variável global que estava lá, ela continua existindo e eu posso utilizar ela sem problema nenhum. Tá? Alguma dúvida até aqui? Não? Vou aceitar o silêncio como não. Então vamos lá, então. Uma outra coisa que a gente pode utilizar quando a gente trabalha com funções no PHP é funções recursivas. O que são funções recursivas? Quando a função chama a ela mesmo quando ela precisa. Nesse caso aqui, então, eu criei uma função chamada recursion lá, tá? Que recebe um $A, então ela recebe um valor qualquer de entrada. Ela faz uma condição, então, se $A é menor do que 20, depois eu vou explicar o porquê que tem que ser menor do que 20 aqui, ou outro valor que não seja muito grande. Mando mostrar o $A, tá? E depois eu faço o quê? Eu chamo essa recursion de novo com o $A mais 1. O que isso aqui vai fazer? Então, se eu passar lá, nesse meu recursion 4, por exemplo, ele vai entrar com 4, vai verificar que 4 é menor do que 20, vai mostrar o 4, e aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse 4, somar mais 1 nele, passar o 5 para a própria recursão. Então, ele vai entrar lá de novo com o 5, vai ver se é menor do que 20, e assim sucessivamente. Então, eu consigo fazer com que a minha função seja rechamada por ela mesma várias e diversas vezes até eu conseguir executar o que eu consigo. É uma possibilidade legal para algumas coisas, mas não é tudo que dá para usar, tá? Um exemplo que é muito utilizado é quando a gente trabalha com fatorial, tá? A gente fez uma atividade que vocês fizeram, um fatorial de um número lá. Com recursão, tu cria uma função de fatorial e tu usa a recursão, fica mais fácil tu fazer esse fatorial do que simplesmente digitar o nosso código lá com um for ou com um while, como a gente utilizou até então. Tá? Mas, fala. Ela seria boa também no caso daquela atividade que tu tem que, tipo, tu pede um número para o usuário, ele te manda o número, e daí, a partir desse número, tu tem que gerar uma quantidade de inputs, que é o número que o cara colocou. Sim, é uma possibilidade também de ser utilizada. Daí tu tens uma recursão lá que tu vai chamar várias vezes aquilo ali. Mas assim, muitas coisas que tem que se repetir podem ser utilizadas recursões no PHP, tá? Eu digo o fatorial porque ele é, de longe, o que é mais utilizado. Se tu for pegar qualquer manual de PHP que fale sobre recursão, tu vai ver que tem essa parte do fatorial de um número, porque é o exemplo mais comum de ser utilizado, tá? Mas tem diversas outras aplicações que podem ser feitas. Mas tem que tomar cuidado com algumas coisas. Vocês não viram ainda, vocês não têm disciplina de estrutura de dados no curso de vocês, é uma pena, mas vocês não têm. A gente tem uma estrutura de dados chamada pilha, tá? Que tu vai executando um processo diversas vezes e ele vai empilhando esse processo na memória RAM do computador, tá? Do equipamento. E quando tu cria funções recursivas, tu cria uma pilha de funções. Só que isso acaba ocupando muito espaço na memória. Eles colocam, não existe um número exato, até porque depende da quantidade de memória que tu tem no teu equipamento, da quantidade de processamento que tu tem no teu equipamento, tá? Mas eles dizem que se tu fizer uma função recursiva que execute mais de 200 vezes, ela vai dar estouro de pilha, que a gente chama, tá? Que a pilha estourou a quantidade de memória que ela podia e vai dar problema no computador, ela vai parar de executar o script, tá? Então, tá. Se explodiu, toma cuidado. Não vai morrer aí. Tá, mas deixa eu continuar. Então tu tem o estouro de pilha, que dá uma série de problemas, porque tu não consegue executar aquilo ali. Então, se for fazer um fatorial, por exemplo, de 1 milhão, vai dar um estouro de pilha normalmente, tá? Porque tu tens repetir muitas vezes aquela função e acaba dando estouro de pilha. Outra coisa, recursões que dão infinitamente, que rodam infinitamente,
funciona exatamente da mesma forma que o loop infinito. Eles ficam rodando ali o resto da vida e vai dar problema. Então, também é considerado um erro de programação quando tu tem recursões que não se encerram, tá? Mas isso aqui é mais para vocês saberem que existe, que vocês podem utilizar em algum momento se vocês quiserem, tá? Porque não é muito utilizado no dia a dia. Só para vocês saberem que esse cara existe. Eu não vou cobrar, nem vou cobrar a atividade de vocês em relação a isso, porque demandaria um conhecimento que talvez seja um pouquinho mais avançado do que vocês têm hoje. Bom, falamos de criação de função, então vamos entrar na parte das funções pré-definidas do PHP, tá? Se vocês procurarem lá em php.net, que é o manual do PHP, vocês vão ver que o PHP tem trocentos milhões de funções, tá? Que podem ser utilizadas para tratar dos mais diversos assuntos. Eu vou especificar, principalmente para vocês, as funções de debug, que são as que a gente mais utiliza normalmente. São as funções de debug, então, quando eu quero visualizar a informação de uma variável, ou de um array, ou por aí vai. As funções de array, que trazem, então, o lado para como é que eu faço para lidar com array. Então, pegar o array reverso, pegar só um pedaço do array, e por aí vai. A gente vai ver, então, como é que faz a parte de manipulação de string com funções, tá? E a validação de formulário. Então, de formulário o quê? De variáveis. Que é verificar se uma variável está vazia, por exemplo, verificar se ela é um número, se ela é um inteiro, e por aí vai, tá? E depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz validação de formulário, basicamente, com essas validações de variáveis, tá? E depois eu passo uma atividade para vocês. Bom, as funções de debug, basicamente, são duas, tá? Tem algumas outras que dá para utilizar, desculpa, para fazer debug também de código, mas normalmente são utilizadas essas duas, tá? Elas são funções, como eu disse para vocês, void, então elas não retornam nada para vocês, então não adianta vocês pegarem a função var_dump ali, por exemplo, e jogar para dentro de uma variável que não vai retornar o que vocês estão esperando, tá? Essas funções, elas basicamente imprimem uma informação na tela, tá? A primeira função, então, é o var_dump, que ele imprime na tela, então, qual é o tipo de dado daquela variável e qual é o valor que está dentro da variável. Então, se vocês criaram aqui, eu fiz o var_dump de não necessariamente uma variável, pode ser um valor, então, tá? Mas se eu passar uma variável aqui dentro do var_dump, ele vai funcionar também. Aqui eu fiz um var_dump com 3.1, com um falso e com um texto qualquer, tá? Lá no 3.1 ele me retornou que aquele dado foi passado ali, então, é um ponto flutuante, e o que tem contido nele é um 3.1, tá? Então eu posso passar uma variável, ele vai me dizer qual é o valor que está atribuído naquela variável e a variável em si. Então o outro, então, é um booleano com falso e uma string com 14 caracteres e mostra a string logo em seguida, tá? E aqui embaixo tem no manual do PHP onde é que vocês encontram o var_dump. Tem vários exemplos lá de como utilizar esse cara. Aí tem o printr, que eu já mostrei para vocês quando a gente falou de array lá. Ele é uma função pré-definida no PHP, tá? E a ideia dele, então, é mostrar um array, as informações contidas em um array na tela de vocês. Se vocês simplesmente colocarem o printr, ele fica tudo numa linha só, ao comprido, fica ruim de ver. Eu aconselho, quando vocês forem fazer isso, botar um eco lá da tag do PHP pré, tá? Que ela faz uma compilação, vamos botar assim, uma adaptação do código de vocês para mostrar ele dessa forma aqui, tá? Fica mais bonito, fica mais fácil de vocês conseguirem enxergar o que está contido dentro daquele array, tá? Bom, para tratar de arrays, então, a gente tem algumas variáveis: o array reverso, o array slice, o sort, o inArray, então, se tem procurar uma informação dentro do array, e o count, que conta a quantidade de informações dentro daquele array, tá? O array reverso, então, a ideia dele é inverter a ordem dos dados que estão dentro do array, tá? Então, se eu tenho lá um array aqui, por exemplo, PHP 4.0, depois crio um outro array greenhead. Quando eu utilizo o array reverse nessa variável input, então, ele faz exatamente o inverso, ele inverte tudo, as posições do nosso array, tá? Então, primeiro fica esse array greenhead aqui, se a gente botar o reverse, depois o 4.0, depois o PHP. Como eu disse para vocês,
essa variável aqui, como eu mostrar para vocês aqui, ó, ela retorna um array. Então, quando eu utilizo ela, eu posso, então, adicionar esses dados a uma outra variável para salvar isso. Se eu não atribuir isso aqui a uma variável, ele vai simplesmente retornar e fazer nada, tá? Se eu não colocar isso numa variável, se eu não armazenar isso em algum lugar, ele vai retornar o array reverso e não vai fazer nada do que eu precisava que ele fizesse, tá? E a gente tem uma possibilidade, então, de passar um outro parâmetro, que não só o array, que diz se eu mantenho ou não a chave do array, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, ó, tá, eu criei o array lá, o array input, mostrei ele, então, PHP 4, array, as informações do array, fiz o array reverso, então, somente com o input, então, isso aqui seria falso, que é o padrão, ele converte lá, o que era 0 passou a ser 2, o que era 1 continuou 1 aqui, e o que era 2 passou a ser 0. Se eu mantenho, se eu deixo ele preservado, se eu boto o true aqui, ele permanece com o 2, só que fica em primeiro lá no nosso array, aqui continua com 1, que é o 4, e lá permanece com 0, só que ele parece ser o último lá. Então ele preserva as chaves desse array, tá? Normalmente, quando tu quer fazer o array reverso, tu não coloca esse true, tu usa essa forma aqui, porque é simplesmente tu quer inverter os valores por algum motivo. Não é muito utilizado, mas está disponível para vocês. A gente tem a função array slice, então, que é quando eu quero recortar um pedaço de um array. Então eu tenho um array gigante lá e eu quero só um pedacinho dele para passar para algum outro lugar, para fazer alguma coisa, tá? Então aqui é o mesmo caso, então, criei uma variável input, então, um array input, que eu coloquei ABCDE lá, e aí eu crio os outputs aqui, então, que eu simplesmente passo um array slice aqui, então, o input, o $input, que é a variável de entrada, e eu passo alguns valores, tá? Nesse caso aqui, se eu passar só um valor, eu estou dizendo a partir de qual dado eu quero pegar no meu array. E é a partir de qual em diante, tá? Então, na minha posição 2, então, 0, 1 e 2, eu pego esse aqui e vou até o final do array se eu não passar o valor final, tá? Se eu passar o outro valor, que é o length, tá? Eu tenho lá que, aqui eu estou pegando menos 2, tá? Que é uma outra forma de pegar do array slice, que ao invés de contar 0, 1, 2, ele vai contar 1 e 2. Ele vai pegar a partir do D aqui, tá? Então, quando for menos, ele passa a contar do 1. Quando for positivo o número aqui, tem a posição, 0, 1 e 2, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. E aqui eu estou dizendo que eu vou pegar um só. Então eu disse que eu vou pegar do menos 2, um só. Então aqui ele só vai retornar este cara aqui para dentro daquele meu output lá. E depois, na terceira parte aqui, eu peguei do 0, então venho do primeiro até 3 posições. Então vem o A, o B e o C para o novo array, tá? É isso. Não foi porque foi. Aí a gente tem o sort, tá? Que é uma das funções de array que é mais utilizada, tá? Porque a ideia dela é fazer a ordenação do nosso array. Então, se a gente tem um array com vários valores, a gente pode querer ordenar isso de menor a maior, ou de maior a menor, ou até em ordem alfabética, tá? Para isso eu tenho que chamar a função sort, então, passar para ela um array, e eu posso passar ou não o sort flag, então, que é qual é o tipo de ordenação que eu quero fazer, tá? O sort flag, então, aceita o sort regular, que compara os itens normalmente, então ele não muda o tipo deles, tá? Ele não verifica se são números, se são letras, ele vai ordenar aquilo ali por uma ordenação, vamos botar assim, primeiro os números, depois as letras, tá? Que é o que é feito normalmente. Por padrão, ele vem como sort regular, se eu não passar essa informação para ele, mas eu posso passar como sort numeric, ele tenta converter tudo para números para fazer a ordenação, e a gente tem o sort string, então, que ordena em ordem alfabética, tá? Então, é uma forma que a gente tem de ordenar um array para deixar ele em ordem alfabética ou em ordem crescente, se for o número, e por aí vai. Aqui eu criei uma função, então, um array, então, limão, laranja, banana e maçã.
Daí eu passei o sort frutos aqui, então, e depois eu percorri ele. Então ele mostrou, ó, frutos 0, Apple. Então o Apple, que era o 0, 1, 2, 3, passou a ser o 0. O banana, que era o 2, passou a ser o 1. O limão, que era o 0, passou a ser o 2. E o laranja, que era o 1, passou a ser o 3. Tá? Então ele ordenou isso em ordem alfabética nesse caso aqui. Tá? E aí a gente tem uma outra função que é bastante utilizada também, que é a função in-array, que eu verifico uma informação dentro de um array. Tá? Então aqui eu criei um array, Mac, NT, Iris e Linux. São basicamente sistemas operacionais. Tá? E aí eu verifico se essa informação aqui está contida dentro deste array. Tá? Então eu verifico se tem o Iris dentro do $OS, que é esse array aqui. Se ele achar, nesse caso aqui, se ele achar, ele vai mostrar tem Iris. E depois eu criei um outro que eu fiz com o Mac procurando no $OS. Uma coisa muito importante, esse cara aqui, ele é case sensitive. Então, este Mac aqui não é igual a este Mac aqui. Então, ele vai dizer que não existe dentro do array este cara aqui. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, se vocês criarem um array e quiser que o usuário, por exemplo, acerte, tem que tomar cuidado para ele escrever da mesma forma. Aí tem umas outras funções para trabalhar com strings que permitem então, que a gente coloque tudo para maiúsculo, tudo para minúsculo, para garantir que vai estar certo aquilo que o usuário digitou com o que a gente tem no nosso array, por exemplo, no nosso banco de dados, dependendo do que for. Tá? E a gente tem a função count, que conta então a quantidade de dados que a gente tem dentro do array. Tá? Se a gente quer percorrer aquele array de alguma forma que não seja o for each, a gente pode fazer essa contagem aqui e a gente sabe quantos elementos tem dentro do nosso array. Aí a gente tem as funções para trabalhar com strings, é a que mais tem, porque tem uma série de coisas que dá para fazer com string que com as demais coisas não são muito usuais, tá? Mas a gente tem as funções básicas de string, então. A primeira delas, então, é o rtrim. Essas duas primeiras, o trim e o rtrim, eles são bem parecidos. A única diferença é que o rtrim ele trabalha com os caracteres de espaço do final da nossa string e o trim ele trabalha com os caracteres de espaço no início da nossa string. Imaginem que vocês pedem para um usuário digitar uma informação lá num campo do formulário. Tá? Então, vocês podem receber essa informação do usuário e o cara colocou lá Kleber e saiu dele botando um monte de espaço no final. Só que para esses espaços que ele botou no final para vocês, não interessa em nada. Então, é interessante vocês utilizarem, por exemplo, um rtrim lá, que vai retirar esses espaços e vai deixar só o que o cara digitou, só o nome dele, por exemplo. Tá? E isso aqui, então, permite fazer esse tipo de coisa. Então, eu criei um $A aqui, uma variável, hello world, adicionei vários espaços, inclusive um caractere de tabulação, tá? Então, também reconhece como sendo espaço o caractere de tabulação, que é o tab que a gente dá no teclado, tá? Fiz um vardump desse $A, então, ele é uma string com 21 caracteres, escrito hello world com espaços no final, tá? E depois eu fiz um vardump de novo, utilizando o rtrim no $A. Ele já virou uma variável string com 13 caracteres, com hello world só sem os espaços no final. Tá? Então, o rtrim ele tira os espaços do final da nossa string. E a gente tem o trim, que funciona da mesma forma, só que ele tira os caracteres do início da string. Então, aqui eu coloquei de novo uma variável $A, escrevi um texto com espaços e tabulações antes do início dele, tá? Executei o vardump nesse $A e uma string com 40 caracteres. E mostrou lá os espaços. Não, o trim ele remove do início e do fim, desculpa. E a gente tem depois o vardump com o trim do $A, uma string, então, com 29 caracteres, e aí é só o texto sem os espaços do início e do fim, tá? Aí a gente tem algumas funções que servem basicamente para tratar o texto, para garantir que o usuário vai digitar da forma certa. Então, se eu, por exemplo, nesse caso aqui, o str to Laura, eu estou convertendo uma string em caixa baixa. Então, eu boto tudo em minúsculos caracteres para garantir que vai bater com a informação que eu tenho lá no meu banco de dados, por exemplo, ou no meu array, ou seja, onde for que estiver armazenado esses dados, tá?
Então aqui eu escrevi, então, Mary had a little lamb and she loves it so, uma string, tá? Passei ela por str to Laura, então botei ela em minúscula, e ela vai ser mostrada, então, exatamente dessa forma aqui, tá? Da mesma forma que a gente tem o str to Laura, a gente tem o str to upper, que faz a conversão em maiúscula, então a mesma frase que eu tinha feito ali antes para colocar em minúscula, agora foi mostrada então em maiúscula, porque eu utilizei o str to upper, tá? Não sei se vocês acompanham o Fantástico e veem os gols do Fantástico no final, quando tem gol contra, que eles botam o nome do jogador invertido. Essa função aqui, o strrev, ele faz exatamente a mesma coisa que eles fazem lá no Fantástico. Ele pega o nome, o valor que tu passou ali e inverte os caracteres, ele fica ao contrário, tá? Então aqui o Hello World, então fica Gloriously, sei lá como é que se diz isso, tá? Mas a ideia é essa. É tu fazer essa inversão dos dados e mostrar ele, então, de forma invertida, tá? É muito utilizado? Não, é muito pouco utilizado, mas vocês têm que saber que esse cara existe. O strlen, então, ele me diz qual é a largura, então, o tamanho da minha... Quantos caracteres tem na minha string. Tá? Então, eu criei um ABCDEF aqui. Strlen, ele vai me mostrar que tem 6 caracteres. Aí tem uma das que é mais utilizadas, tá? Porque, principalmente quando a gente quer retirar algumas informações, quero tirar caracteres acentuados, por exemplo, que eu quero salvar isso em arquivo, e caracteres acentuados às vezes em arquivo dá ruim, então tem alguma série de coisas que é utilizado, tá? Então a gente usa a função strreplace, tá? Que faz a conversão, troca caracteres ou partes de uma string por outra, tá? Então eu tenho lá, eu passo para ele uma string no final, e aí eu digo o que eu quero procurar naquela string e pelo que eu quero alterar, tá? Então eu vou buscar dentro dessa string aqui alguma coisa e substituir isso por outra coisa. Tá? Então eu fiz aqui, você comeria frutas, vegetais e fibras todo dia? E fiz um strreplace de comeria por beberia. Quando eu faço print nessa frase aqui, fica, você beberia frutas, vegetais e fibras todos os dias? Então ele simplesmente vai pegar a palavra comeria e substituir por beberia. Tá? Então, essa é a forma mais simples de utilizar o strreplace. Mas ele tem uma forma que é um pouquinho mais inteligente, principalmente quando se quer tirar caracteres acentuados, que a gente cria um array com os caracteres, tá? Ou com as informações que a gente quer procurar, e cria um outro array, então, com as informações que a gente quer, pelo qual a gente quer trocar. Então, nesse caso aqui, eu tenho frutas, vegetais e fibras, e eu quero trocar por pizza, cerveja e sorvete. Então eu passo strreplace saudável, então aquele array lá de cima, tá? Por saboroso, então esse array aqui de baixo, na frase que está lá em cima. Então como é que ficaria quando eu mostrar esse print nova frase aqui? Você comeria pizza, cerveja e sorvete todos os dias? Entenderam? Então ele vai pegar essa primeira informação aqui, então, que estava lá em frutas, ó, e substituir pela segunda. Vai pegar essa outra informação que tem dentro do array, que é vegetais, e substituir pela segunda do nosso novo array. E vai procurar a última informação, nesse caso aqui dentro do nosso array, e substituir pela última daquele segundo array. Então eu tenho que ter a mesma quantidade de informações no array deste cara aqui e deste cara aqui. E ele vai procurar isso dentro daquele nosso string. Se nessa string tivesse, você comeria frutas, vegetais e fibras e tomaria suco de frutas, se tivesse frutas 2 vezes naquele caso ali, ele só trocaria frutas por pizza as 2 vezes, tá? Então ele procura dentro da string uma parte lá, um texto, uma informação, e sempre que ele encontrar aquela informação, ele substitui pela outra. Então se tiver 2 vezes aquela informação, ele vai substituir 2 vezes. Se tiver 10 vezes, ele vai substituir 10 vezes, tá? Por isso que ele é muito utilizado para remover a acentuação de strings. Então, quando eu tenho lá você, com o tiozinho lá o acento circunflexo no E, então acento agudo no E, então eu faço essa conversão desses acentos por strings, por caracteres, no caso sem acento. Porque às vezes tem algumas informações que não conseguem ser armazenadas em arquivo, coisa parecida, então tu faz esse replace de vez em quando. Isso é bem comum, tá? Mas tem algumas outras coisas que dá para utilizar que são bem interessantes.
Bom, uma outra coisa que dá para ser utilizada, então, que é mais ou menos como a de arrays lá, que tu conseguia pegar parte do array slice lá, tu tens o sub-str count, tá? Que eu faço uma contagem de quantas vezes eu encontrei, ou quantas vezes eu achei no meu arquivo um texto específico, tá? Então aqui eu tenho um texto, então, this is a test, e eu fiz um sub-str count, e eu passei aquele string lá, então aquele texto, e eu estou procurando is nesse texto. Então ele vai procurar ali quantas vezes tem o is naquele texto. Então ele vai achar o is aqui e aqui, e vai retornar esse número 2. Tá? Isso aqui é uma função que não é muito utilizada, mas às vezes é interessante quando a gente quer procurar alguma coisa e contar quantas vezes aquilo ali tem. E a gente tem a função que disparado é a mais utilizada quando a gente fala de CMS, gerenciador de conteúdo, tá? Que a ideia é que eu escrevo um texto em HTML e na hora de salvar isso no banco, eu não posso salvar ele como HTML, tá? Porque o banco, por exemplo, esses caracteres de menor que e maior que, ele não consegue armazenar lá dessa forma. Então eu tenho que converter isso nos caracteres especiais do HTML, tá? Esse menor que, ele é convertido nesse E comercial LT 2 ponto e vírgula, tá? O maior que é convertido no E comercial RT ponto e vírgula. Então tem vários caracteres que eles não aceitam, por exemplo, aspas, arrobas. Então tem uma série de caracteres que a gente escreve de uma forma quando a gente trabalha com HTML e na hora de salvar no banco de dados a gente não consegue salvar isso da forma correta. E aí a gente tem que utilizar essa função aqui, HTML Special Shares, que converte então essas informações que seriam sensíveis, que não são armazenadas no banco, por informações que podem ser armazenadas no banco. E depois eu consigo fazer o inverso. Se eu passar um código desta forma aqui para ele, ele converte de novo no HTML, tá? E aí a gente tem as funções de validação de variáveis, tá? Que basicamente verifica se aquela variável é alguma coisa ou não, ou se ela está setada, ou se ela existe, por aí vai, tá? Todos eles retornam verdadeiro ou falso, essas aqui, tá? Essas funções. Então o retorno delas é se aquela condição foi atendida, se aquela variável é verdadeira, ou se... Nesse caso aqui, se a variável existe, nos outros se ela é um número, por aí vai, tá? Então eu criei uma variável lá, então, que tem só o abre e fecha aspas, então uma variável vazia, que a gente chama. E depois eu executei um var dump nela. Então eu verifiquei se a variável $var está setada, se ela existe no meu código. Nesse caso aqui, ele me deu como true, tá? Então ele disse que a variável $var existe dentro do meu do escopo do meu projeto, do meu arquivo. Criei uma variável $7, passei 1, fiz de novo, e 7, $7, ele me disse que é verdadeiro, então aquela variável existe, e aí eu coloquei aqui um i7 $bar. O que isso quer dizer? Eu estou verificando se essa variável $bar está setada. Ela não existe em nenhum momento desde a criação do meu código até o final dele, então ele vai me retornar falso, dizendo que aquela variável não existe. E depois eu criei uma variável $full com um null, tá? Eu dizer que eu estou atribuindo um valor null dentro de uma variável, eu não estou criando a variável, é como se aquela variável não existisse. Por isso que, se estiver perguntando se está setado o $full que recebeu o valor null, ele vai dizer como falso também. Tá? Beleza até aqui? Tem uma pergunta aqui? Não. Então vamos lá. Já terminou a aula. Vou terminar essas aqui, depois a parte dos exercícios a gente deixa para aula assíncrona, né? Eu mando para vocês lá, tá? E a gente tem, então, para ver se é uma string, então, ele vai retornar verdadeiro somente quando for string. Esse caso aqui não é verdadeiro, nem esse aqui. Então, quando eu tenho aspas aqui, eu tenho string. E eu posso passar para o isString uma variável também, que nem do outro jeito normal, tá? A gente tem o isNumeric, então, verifica se é um número. Lembrando que, se eu tiver isso aqui entre aspas,
ele não é um número, ele é uma string, tá? Então ele vai retornar como falso aí também. E a gente tem o isNull, então, que verifica se ele é nulo, tá? Então, ele só vai ser nulo quando eu tenho uma informação nula. Se eu criar a variável com o null dentro dela, no isNull, ele vai retornar como verdadeiro. Tá? Isso aqui é basicamente para vocês poderem utilizar. E aí a gente tem os formulários, tá? Nesse caso aqui eu criei um formulário, então a gente tem o nome, e-mail, idade e mensagem. E aqui, então, eu passo a fazer algumas verificações. Ó. Então, eu fiz o trim no nome, tá? Verifico se ele é nulo ou se ele está vazio, tá? Então, fiz uma verificação para ver se o campo foi preenchido ou não. O que mais que eu fiz aqui de verificação? Todos eles fazem a mesma coisa aqui. Nesse aqui eu tinha idade, eu queria verificar se a idade era maior, se tinha que ser maior do que 18 anos. Então, eu verifico se a idade é maior de 18, normal. Então, isso aqui é tranquilo também. Aqui eu utilizei o substr count, então eu verifiquei dentro de uma string se tem o arroba, então se tem um arroba só para verificar se era um e-mail. Isso aqui é uma validação de e-mail muito sem vergonha, tá? Tem algumas que são muito melhores, mas não é o caso da nossa disciplina por enquanto, então a gente fez uma verificação de e-mail, tá? E depois eu mostrei, se tiver tudo certo, eu mostro lá o nome do usuário com os dados informados, com aqueles dados informados, ou se não, então eu venho, como eu criei um array de erro aqui, eu vou lá e mostro, então, esses erros para o usuário. A gente tem como enviar, então, vocês já devem ter visto na parte de JavaScript, eu acho, como enviar dados com Ajax, tá? Aqui eu fiz um exemplo, então, de como enviar um formulário por Ajax, tá? Então, simplesmente envia as informações por Ajax e eu consigo depois, em cima da informação que é retornada, dizer se deu tudo certo ou se teve algum erro no meu Ajax. Tá? E aí tem as atividades, que basicamente é vocês fazerem um formuláriozinho e fazer a verificação, que nem eu mostrei para vocês, e um outro para vocês fazerem com Ajax e verificar lá. Mas isso aqui depois eu boto lá no Moodle para vocês direitinho. Tá? Então, por hoje era isso. Eu sei que essa aula foi um pouquinho chata, mas se faz necessário, então vocês precisam saber que existem esses caras, até em alguns momentos, se vocês estiverem enforcados lá e precisarem de alguma ajuda, vocês sabem que tem aquilo ali para auxiliar vocês. Tá? Então, por hoje a gente fica por aqui. Nos vemos na semana que vem. Valeu, Sora. Até semana que vem. Nós, maninho. Falou.